o tema que me foi proposto, a defesa dos direitos dos militares nas Forças Armadas, tem tanto de exigente como de complexo, sendo várias as vertentes que suscita. E face aos últimos anos, como advogada da AOFA e de muitos militares que já defendi e ainda defendo, são várias as questões que pretendo abordar e certamente não irei esgotar o tema, haverá mais para falar. Espero, no entanto, que consiga propor algumas soluções e que elas venham algum dia a ser acolhidas. Peço igualmente desculpas, por força de ser a última, se repetir algumas ideias que os meus ilustres conferencistas antes de mim já disseram, mas é o peso de ser a última a falar. Gostaria também de fazer uma declaração de interesses. A minha experiência enquanto mandatária de militares poderá de alguma forma ter determinado a minha visão. Será certamente mais afastada dos interesses da instituição militar e mais próxima dos militares enquanto pessoas e cidadãos. É uma visão que é nem sempre imparcial, naturalmente assumo isso, mas também estou convicta que a proteção jurídica dos militares é também do interesse da instituição militar. Um militar protegido, garantido, é um militar mais focado na sua missão. Por outro lado, a minha exposição procurará abordar os assuntos com os quais eu me tenho deparado no dia-a-dia, com mais ou menos frequência, permitindo-me partilhar esta experiência e fazer com que mais pessoas pensem comigo aquilo que tenho pensado, às vezes sozinha, outras vezes com a discussão com os meus caros membros da AOFA, de quem já me sinto uma família. Então eu vou propor-me abordar o dilema do dever de obediência e valor de hierarquia versus defesa dos direitos dos militares, o recurso hierárquico necessário, problemas que levanta, a especialidade das providências cautelares e intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias no caso de imposição de sanções disciplinares, a demora na promoção em caso de processos de crimes pendentes, a assunção de responsabilidade de comando versus responsabilidade disciplinar, o artigo 20 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas e a representação coletiva. O primeiro painel deste seminário, na pessoa do Sr. Dr. André Marçal, já abordou a questão constitucional e a questão da restrição dos direitos, aliás, os meus ilustres colegas que me antecederam também, e é nesse enquadramento que eu farei a minha intervenção e não o vou repetir. Passamos, por isso, de imediato para a questão do dever de obediência e valor de hierarquia versus defesa dos direitos dos militares. Uma das perguntas que primeiramente se coloca é de saber se há lugar à defesa dos direitos dos militares face ao dever de obediência e hierarquia que os caracteriza. Como refere Luís Pimentel, o que caracteriza as Forças Armadas e lhes dá capacidade de cumprimento das missões concretas atribuídas é a sua natureza militar. A natureza militar tem-se exprimido ao longo dos tempos numa forte hierarquia, dotada de persuasivos poderes legais de mando e numa disciplina particularmente exigente, onde o dever pode impor o sacrifício da própria vida. Esta hierarquia, nas palavras do Sr. Coronel Gil Prata, num seminário que tive o prazer de assistir na Academia Militar, tem por objeto a distribuição de competência entre os militares de diferentes postos e antiguidade, de forma a assegurar o exercício da autoridade por parte do superior hierárquico e a obediência às ordens de serviço por parte do subordinado. Em respeito a este princípio, aos comandantes e chefes militares é atribuída uma autoridade pela qual pode ordenar ações podem exigir o sacrifício da sua vida dos seus subordinados ou infligir a morte a outro e provocar danos materiais graves. A questão que se coloca em primeiro lugar é saber se, face ao especial dever de obediência a que estão sujeitos os militares, podem ou não os mesmos contestar as decisões que lhes são dirigidas. É esse um dos primeiros dilemas a que frequentemente assisto. É a primeira pergunta que me fazem quando eu me sento com os militares no meu escritório, na minha sala de reuniões. É se podem estar ali, se eu posso fazer alguma coisa por eles, considerando que tenho o dever de obediência. A resposta, penso eu, estará em perceber onde termina o militar stricto sensu e começa o servidor público, que é cidadão titular de direitos ou interesses legalmente protegidos, como de forma absolutamente clara, aliás, explicou o Sr. Secretário-Geral da AOD, que foi o Comandante Batista. É necessário perceber o tipo de decisão que está em causa e o que ela acarreta. É necessário perceber se estamos perante a relação militar ou a relação jurídico-administrativa. Ou seja, quando estamos perante uma decisão, despacho, ato, regulamento que ponha em causa ou afeta os direitos dos militares, naturalmente a capacidade de contestar tais atos não se encontra diminuída à luz da lei ou da especial condição de militar, que já foi devidamente definida aqui também, desde que seja naturalmente feita dentro dos parâmetros que a própria lei consagra para contestar estes direitos.
Há, aliás, um parecer consultivo da Procuradoria-Geral da República, que eu penso que o Sr. Comandante Batista também terá citado, que inclusivamente alerta que o artigo 270, que permite a restrição dos direitos dos militares, é enquadrado na Constituição na administração pública e não na defesa nacional, o que daí também se pode retirar que, no que diz respeito aos seus direitos e deveres, devem ser os militares encarados como parte do funcionalismo público. Isto sem qualquer desmérito, é para efeito da sua proteção. Não fará sentido que o militar ponha em causa naturalmente as decisões de comando, de estratégia política ou militar. Não é isso que está em causa. É apenas e só defender as suas questões socioprofissionais. Contestar decisões que afetam a sua carreira, os seus direitos enquanto servidor público ou funcionário público em sentido amplo. Por essa razão, o MFA estabelece mecanismos de contestação, nomeadamente a reclamação e o recurso hierárquico, concretamente no caso da avaliação de desempenho no artigo 90, mas mais genericamente nos artigos 111 e seguintes, 109 e seguintes, peço desculpa, 107, não vi bem o número. Quem tem legitimidade, nos termos do MFAR, para lançar mão destes mecanismos são os titulares de direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos que se considerem lesados por ato administrativo. Nem sempre, porém, o recurso a estes meios de defesa é bem visto por parte da instituição militar, sendo frequentes os relatos das represálias sofridas quando algum militar se atreve a lançar mão destes meios. Uma interpretação tradicional e desatualizada do dever de obediência e do valor de hierarquia que já abordámos, mas também do dever de tutela previsto no artigo 15 do Regulamento de Disciplina Militar, leva muitas vezes a este tipo de pensamento e consequente atuação, o que inibe naturalmente muitos militares de recorrer aos mecanismos que a lei e a Constituição colocam à sua disposição. Aquele dever de tutela que impõe ao superior hierárquico zelar pelos interesses dos subordinados e dar conhecimento, através da hierarquia, dos problemas de que o militar tenha conhecimento e àqueles que digam respeito, sendo uma garantia dos interesses dos subordinados e uma forma de assegurar a sua motivação, não pode ser visto como a única forma de garantia. Isto é, não pode servir ele mesmo para coartar o recurso a outros meios de defesa, seja pelo próprio, ou avançando já um pouco quanto ao que se virá a seguir, por outros representado. Ainda mais quando do lado da instituição assiste-se ainda de forma frequente, a coberto deste muitas vezes cego dever de obediência, há confusão entre os conceitos de decisões arbitrárias, decisões discricionárias e mais ainda ao entendimento da desnecessidade de fundamentar as decisões tomadas. Há muito que esta visão de desnecessidade de fundamentação se encontra ultrapassada no mundo académico e jurídico, seja porque se invoca a conveniência do serviço, seja porque se avalia qual o melhor candidato à promoção ou ao lugar, a decisão tem de ser devidamente fundamentada para que o seu destinatário, ainda que da mesma discorde, possa entender o percurso que levou à tomada daquela decisão. Contenciosamente tenho assistido, aliás, como não poderia deixar de ser, a várias decisões anuladas com base nesta falta de fundamentação. Porém, o número de militares que avança para o tribunal, desencorajados já pelas represálias, a par da já conhecida morosidade judicial, ainda mais agravada no campo administrativo, leva a que as decisões judiciais não sejam em número suficiente que permitam à instituição reponderar esta necessidade de fundamentar as suas decisões. Infelizmente, por força daquela morosidade e do ainda reduzido número de processos, o crime ainda compensa. E quando finalmente temos uma decisão favorável, ou a mesma já perdeu o seu efeito útil, ou são já outros os titulares dos órgãos que a preferiram. E por isso não tem qualquer efeito profilático. E é de facto lamentável que assim seja, pois uma decisão fundamentada, seja ela qual for, permitirá não só o seu maior escrutínio, mas também a sua melhor assimilação e aceitação por parte do seu destinatário e por parte dos militares que dela vierem a ter conhecimento, permitindo conhecer, caso venham a ter uma situação semelhante, qual será o provável sentido da decisão no seu caso. Para além destas questões práticas, que eu penso que não são de menos importância, há também a questão do recurso hierárquico necessário, que durante muito tempo foi uma forma de não decidir as questões, uma vez que, estando o militar obrigado a recorrer hierarquicamente, bastaria a sua não decisão para que ficasse sem essa decisão. É verdade que há um efeito suspensivo do recurso hierárquico necessário e quando se trata de decisões punitivas, essa não decisão suspende o efeito, mas suspende apenas em alguma medida, porque é verdade que temos o Regulamento de Disciplina Militar que, de forma, a meu ver, inconstitucional, não atribui efeito suspensivo ao recurso hierárquico necessário no caso de repreensão escrita ou repreensão agravada.
E note-se que o único motivo pelo qual o Tribunal Constitucional aceita que o recurso hierárquico necessário não seja inconstitucional é porque suspendendo-se os efeitos, não há uma efetiva lesão. Ora, se o Regulamento de Disciplina Militar diz que no caso de repreensão escrita e repreensão gravada não há suspensão, a lesão está feita. E, portanto, a meu ver, é inconstitucional. Ainda assim, nas restantes sanções, e já veremos que também não é bem assim depois no campo contencioso, a questão estaria salvaguardada porque o militar estaria à espera do recurso. Mas tratando-se de um requerimento militar em determinado sentido, por exemplo, receber por posto superior porque está a exercer as funções desse mesmo posto, facilmente a ausência de decisão colocava a questão no limbo. Hoje, porém, é verdade, o Código de Procedimento Administrativo veio obviar essa solução e permite que, na medida em que se ultrapassa o prazo de decisão do recurso hierárquico, pode o interessado recorrer à via contenciosa. Essa possibilidade, porém, tem estado a ser vista em termos contenciosos como, em alguns casos, uma obrigação, o que pode aqui trazer, no caso da instituição militar, um efeito pernicioso. Muito dificilmente um militar avança se não tiver a decisão do recurso hierárquico na sua mão. É o especial dever de conceptualização do dever de obediência leva-o a esperar que a sua mais alta chefia se pronuncie sobre a situação. Ora, se nós tivermos a jurisprudência dos tribunais administrativos a dizer que, uma vez decorrido o prazo de decisão, tem que avançar judicialmente, provavelmente vamos ver exponencialmente aumentados os casos de caducidade do direito à ação. E, portanto, será necessário ver esta questão com especial cuidado. Quanto às providências cautelares, intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, no caso de imposição de sanções disciplinares, há inclusivamente uma legislação especial para militares, o caso da Lei 34 de 2007, que veio acrescentar requisitos especiais neste caso, destacando, eu estou a tentar ser um bocadinho mais breve para ver se reduz um bocadinho o tempo, destacando nomeadamente portanto, um cidadão normal que faça uma providência cautelar de suspensão de eficácia, assim que a entidade citada recebe a providência, suspende-se o ato. No caso desta lei, afasta essa proibição automática. No caso também do decretamento provisório, é obrigatório ouvir a entidade requerida quando isso também não acontece no regime processual administrativo normal. Eu destaco as palavras do juiz conselheiro Guilherme da Fonseca a propósito desta lei. O que o Governo pretendeu com estas medidas foi limitar ou restringir os direitos fundamentais dos militares punidos disciplinarmente com a aplicação do Regulamento de Disciplina Militar, em especial o direito fundamental de acesso à via judiciária, discriminando-os negativamente em relação aos trabalhadores da administração pública e civil. E porquê? Porque afastando pelo menos estes dois requisitos, e há mais, fica esvaziado o efeito útil da providência cautelar, com o risco de, na prática, os militares punidos terem de cumprir integralmente as sanções disciplinares e só depois questioná-las em processos sancionatórios. Se isto não é inconstitucional, entrega a minha cédula. A demora na promoção em caso de crimes, falando em crimes também e questões disciplinares, gostaria de abordar esta questão. Atualmente, há várias situações de militares que têm processos de crime pendente e que a instituição militar entendeu não instaurar procedimentos disciplinares por força dos mesmos factos. Porém, entende que não estão reunidas as condições para apreciar as condições gerais e então ficam demorados na promoção. Esta demora atualmente implica não só privar o militar da sua remuneração, como, caso venha a ser promovido, apenas receberá a sua remuneração a partir do momento da sua publicação no Diário da República. Ora, em nosso entendimento, não se pode deixar de entender que isto constitui uma violação crassa do princípio da presunção da inocência. Esta demora na promoção constitui a aplicação de um efeito punitivo a título cautelar em relação aos quais os militares ficam impedidos, inclusivamente, de apresentar a defesa, ao contrário do que acontece no próprio processo penal. Constitui ainda um verdadeiro efeito automático, pois aquele princípio é aplicado sem se perceber se efetivamente, no caso, há ou não violação de deveres militares. Aliás, se a instituição entendeu não estar a procedimentos, não poderia haver. Assim,
A imposição de demora na promoção pela mera existência daquele processo pendente sujeita os militares a terem que esperar pelo desfecho de um processo que por vezes dura anos, com danos irreversíveis para a sua carreira, devido a uma possível espera prolongada e indeterminada de decisão final e definitiva. Danos que a promoção retroativa não apagará. Lembro, por exemplo, a impossibilidade de se candidatarem a missões ou a cargos que exijam um posto superior àqueles que eles não têm porque estão demorados. Impõe-se reapreciar esta questão rapidamente. Uma outra questão também muito particular com a qual já me deparei, a articulação entre o dever de responsabilidade e a assunção de responsabilidade disciplinar. Nos termos do artigo 19 do Regulamento de Disciplina Militar, o dever de responsabilidade consiste em assumir uma conduta e uma postura éticas que respeitem integralmente o conteúdo dos deveres militares, com aceitação da autoria, da responsabilidade dos atos e dos riscos físicos e morais decorrentes das missões de serviço. Por sua vez, o número 2 do mesmo artigo impõe que, em cumprimento do dever de responsabilidade, incumba ao militar designadamente assumir a responsabilidade dos atos que praticar por sua iniciativa e dos praticados em conformidade com as suas ordens e não interferir no serviço de qualquer autoridade. Como articular este princípio com o direito à não autoincriminação? Poderá um militar que se demite de determinada missão, assumindo a responsabilidade do que correu mal por dela ser comandante, ser disciplinarmente punido sem efetivamente se apurar se violou algum dos deveres a que se encontrava obrigado? É claro que não. A assunção de responsabilidade é uma assunção de responsabilidade de comando. A mesma não pode ser uma presunção de culpa disciplinar ou criminal em nenhuma circunstância. Os juristas presentes nesta sala poderão estar a pensar que eu estou a colocar um não problema por ser uma resposta demasiado evidente, mas infelizmente não é uma, nem duas, nem três as situações que me vão parar à porta nesta situação. Sim, os factos que me aparecem escritos nas notas de culpa são únicos e exclusivamente que aconteceu uma coisa mal, a pessoa demitiu-se, assumiu a responsabilidade e, portanto, é responsável. Não pode ser assim. Abordada a questão, então, dos meios à disposição para os militares se defenderem, pergunta-se ainda com que patrocínio podem os militares lançar mão destes mecanismos. Um dos direitos que o MFAR prevê como contrapartida do ónus específico da condição militar é o direito ao patrocínio judiciário e assistência para a defesa dos seus direitos e do seu bom nome e reputação afetados por causa de serviço. Este direito encontra-se plasmado no artigo 20, número 1, e com respaldo no artigo 6 da Lei nº 11 de 89, de 1 de junho, sendo que o seu âmbito ficou mais claro em nosso entendimento com a alteração operada pela Lei nº 10 de 2018, na qual a ALFA teve uma intervenção ativa, abrangendo, em nosso entendimento, o direito de escolha e pagamento dos custos com mandatário. Na verdade, esta interpretação é mesmo uma interpretação autêntica, com vista a clarificar o âmbito da proteção. Porém, e desde logo, uma das questões que se coloca é de saber se o direito é imediatamente execuível ou se carece de regulamentação. O Sr. Coronel Gil Prata defendeu que carecia de regulamentação no tal seminário a que assistiu. A instituição militar, pelo menos que seja do meu conhecimento o Exército, emitiu um despacho neste sentido e que estabelece, segundo o mesmo despacho, procedimentos necessários no âmbito do Exército para assegurar a efetivação do referido direito. Consideramos nós que este despacho constitui um verdadeiro regulamento, ainda que o Exército o apelide uma mera circular interpretativa. Não podemos concordar com esta classificação, considerando que as circulares interpretativas, por definição, dirigem-se apenas aos titulares de órgãos e funcionários da entidade emissora, esgotando a sua eficácia no âmbito da esfera interna da administração pública, o que não sucede neste caso, pois o impacto é claríssimo em situações individuais inconcretas exteriores à administração. O militar, neste caso, não é um mero burocrata da administração para a quem se dirige aquele regulamento. É um titular, é um cidadão titular de direitos e interesses legalmente protegidos. E, portanto, muito embora aquele despacho tenha algumas coisas que se dirigem apenas aos serviços, nomeadamente o tipo de requerimento que se tem que apresentar, etc., os militares que venham a requerer este apoio têm, efetivamente, normas a si dirigidas, nomeadamente, e destas destaco, a obrigação de que o advogado seja escolhido pela instituição militar e não pelo próprio. Ora, não tendo este despacho uma lei habilitante, porque o artigo 20 não diz que tem que ser regulado, o próprio despacho não refere que está a regular a lei, é inconstitucional porque a própria Constituição exige esta existência de lei habilitante. Quanto? Pensava eu que ia conseguir. Eu estou a tentar cortar.
Vou usar os 5 minutos que os meus camaradas também usaram. É justo. Acrescento ainda o seguinte: este direito ao patrocínio é um direito de liberdade e garantia. Para ser restringido, só pode ser restringido por lei ou decreto-lei, como os meus ilustres camaradas anteriores o fizeram. Nunca um despacho. Não poderia ser uma portaria, nem sequer um decreto-lei do Governo, teria que ser um decreto-lei autorizado pela Assembleia da República. Portanto, naturalmente que esta restrição é abusiva. Ainda uma última nota em relação a esta questão da escolha de mandatário. O Exército, a Marinha, a Força Aérea, quando dá o patrocínio a um militar, tem um interesse em que esse militar seja condenado. E tem um interesse porquê? Porque o número 2 do artigo refere que, em caso de dolo, ou seja, caso venha a ser provado que o militar agiu com dolo, a instituição, o ramo, neste caso, tem direito de regresso sobre os custos que tenha despendido. Se isto não é um interesse direto na condenação, mais não é. Poder-se-á dizer, mas objetivamente vamos tentar ser imparciais e vamos tentar, não interessa, isto é uma responsabilidade, isto é uma imparcialidade que tem que ser objetiva. À mulher de César não basta ser, há que parecê-lo. Impõe-se por isso, na nossa perspectiva, a tentar esta questão, porque há efetivamente militares que estão neste momento, e foram expressamente referidos aqui pelo Sr. Tenente-Coronel Mota, e que eu também tenho o orgulho de representar. Há militares que estão todos os dias, 3 e 4 dias por semana, em tribunal, a suas expensas, suportar um patrocínio por força de atos que exerceram nas suas funções de militar, por ordens que receberam. Estamos a falar de um processo que neste momento vai no 3º ano e que tem 100 testemunhas e neste momento ouvimos 30. Presume-se que terminará no final do ano 2020. Eu posso-vos dizer que um advogado, normalmente, um valor hora justo para este tipo de processo é 100 euros por hora. Façam as contas. Como é que estes militares podem pagar isto? Sabem como? Os advogados, não cobrando honorários. Faça isto, e a tudo isto, faz ou não sentir uma representação coletiva. Eu peço desculpa porque isto toca-me. Faça tudo isto, e eu não vou dizer os argumentos jurídicos, porque já os foram mais do que escrutinados. A representação coletiva é uma necessidade, não é de hoje, é de ontem. Muito obrigada.